vou passar pelos capítulos aqui, pelos eventos que estão acontecendo, tanto no capítulo 19 quanto no capítulo 20. Então, capítulo 19 de Apocalipse, só lembrando vocês que a gente, quando terminou o capítulo 18, tem duas coisas que aconteceram lá. Primeiro, mostra o julgamento da besta e da prostituta sobre a besta, que é. A gente estudou as possibilidades do que pode ser aquilo, e vai haver uma guerra. Então, nesse momento aqui, a gente está vendo a iminência da volta de Cristo, porque for, foi juntado todo esse aparato, a besta, o falso profeta e Satanás, eles estão reunidos com os povos da terra. Então a gente entende aqui, e para ficar bem claro e específico, que os seres humanos, povos da terra, reis da terra, governantes, eles estarão do lado da besta, do falso profeta e de Satanás. Isso é claro aqui. E eles vão se juntar para uma batalha, ou seja, eles não se deram por vencidos, eles não entenderam, e isso tem que ficar claro, porque é o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas não estão entendendo que Jesus vai voltar e que a Bíblia é a verdade. Eles não vão entender. Eles ainda estão olhando para tudo isso e falando: a gente vai vencer aquilo ali. A gente vai vencer os crentes, os fiéis, os cristãos, e seja lá quem tiver com eles. Por quê? Porque eles vão estar municiados. Então a gente tem que entender isso. Não é o que a gente está lendo agora não é mais um mundo normal que a gente está vivendo hoje, onde as coisas espirituais elas são ocultas, onde a interação espiritual ela é sutil. A gente vê as ações do lado espiritual maligno, a gente vê as ações do lado espiritual de Deus, mas é sutil. Mas quando a gente vê tudo que a gente leu, sinais no céu, as bestas se levantando, o controle que vai acontecer e tudo mais, aqui acabou isso, aqui vai estar tudo explícito. Vai estar acontecendo coisas incríveis no meio de nós. Então eles vão se olhar e vão falar: opa, temos força do nosso lado. Por quê? Porque temos o falso profeta, o anticristo, a besta, Satanás. Eles vão estar. A Bíblia diz que Satanás vai estar transfigurado em anjo de luz. Ele pode fazer isso. Então ele vai enganar as nações. É o que está escrito aqui. Ele vai enganar. Ou seja, eles não vão estar entendendo que eles estão vivendo esse evento aqui. Então, nesse cenário dessa guerra montada, do planeta, de provavelmente a maioria das pessoas guerreando contra nós, vai acontecer e vai começar o Apocalipse 19. Eu estou dando esse contexto como uma recapitulação aqui de 2 minutos para a gente entender o cenário, para a gente voltar aqui. Faz 2 semanas que a gente se reuniu, então a gente volta nesse cenário. A batalha está prestes a acontecer, estão reunidos e o mundo não é o mesmo. Aconteceu muita coisa naquele momento ali, a gente viu muita coisa já. Então começa o capítulo 19, João vai dizer que ele ouve uma voz. Eu vou ler o primeiro, como sempre, né? A gente sempre lê o primeiro e a gente vai passando. Então vamos lá, capítulo 19. O título diz assim: ó, a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. E vai dizer: e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu vou ler o 2 também. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dele vingou o sangue dos teus servos. Então, Apocalipse 1 e 2 tem essa voz que vem do céu. O cenário de batalha e essa voz vem do céu. Aí no capítulo 4 a gente vai ver o que a gente viu na primeira aula, se eu não me engano, que é a primeira visão de Apocalipse, a primeira visão sobrenatural de João. O que ele vai ver? Os 24 anciãos que estão em volta do trono de Deus, a gente lembra dessa imagem, e os quatro animais que estão ali representando provavelmente os reinos e tudo mais do que está acontecendo. Esses 24 anciãos e os quatro animais, eles se prostram e adoram a Deus, porque eles entendem. E aí vai dizer, no capítulo 5 vai dizer que tem uma voz que sai do trono, dizendo para eles: louvem ao Senhor. Ou seja, o cenário na terra é de batalha, mas o cenário do céu já é de entendimento. Opa, acaba agora. Chegou a hora final. Isso aqui é a eminência da volta de Cristo, dele se mostrar e se revelar. Porque
a gente já estudou também que o grande dia do Senhor, quando Deus se mostrar, vai ser um dia de pranto e de lamento. Essas pessoas, eles vão entender nesse momento que eles estavam no lado errado. Até esse momento eles não entenderam ainda. Então, no capítulo 6 vai voltar a voz de multidão, dizendo: Aleluia, pois o Senhor reina. E aí no capítulo 7 vai dizer: porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Deixa eu até ver esse 7 aqui, vou ler inteiro para vocês entenderem. Capítulo 19 e o verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, pois vindas são as bodas do Cordeiro e a esposa já se aprontou. Ou seja, aquela separação do joio e do trigo já aconteceu. Aquilo que a gente estudou da ceifa, o anjo que separa os que vão para a perdição e o anjo que separa aqueles que vão para a vida eterna, já aconteceu. Então aqui a noiva do Cordeiro ela já está pronta. Se a gente estiver na terra, a gente já vai ter o lado certo. A gente já vai estar do lado da batalha certa. Por quê? Porque houve a separação. E biblicamente falando, essa separação ela vai acontecer quando começam os sinais dos fins dos tempos. Então, a gente viu muita coisa. Apocalipse vai ter terremotos, sinais no céu, sinais no rio, as águas, fome, guerra, mortes. E quando a gente vê tudo isso, a gente vai perceber que que é o que Jesus disse, e eu já disse alguma vez na igreja também, aquele que tem vai ser dado mais, mas aquele que não tem, até o pouquinho que tem será tirado. Ou seja, aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai se aproximar mais de Deus. E aquele que não tem, aquele que é rebelde, que está indo para o lado maligno, que está ali em cima do muro, esse vai realmente assumir o lado do mal. Então a gente vai ver mais ódio aos cristãos e mais cristãos buscando a Deus. Aquele que está desviado, mas que no coração dele ele sabe que ele precisa de se aproximar de Deus, ele vai para o lado de Deus. Por quê? Porque vai ser essa. A gente já está vendo isso, tá? Eu tenho certeza que vocês têm, se vocês prestarem atenção, vocês vão notar isso. As pessoas estão tomando lado agora. As pessoas estão tomando lado. É muito difícil você ver alguém, nos últimos anos principalmente, que está ali despercebido, ele está querendo ignorar, ele tem que fazer força para isso. De olhar e falar: não, não estou nem aí para o mundo espiritual. Quando, na verdade, o que a gente tem visto inclusive o carnaval no Brasil está chegando, a gente vai ver muito isso. As pessoas que querem ir para o lado maligno, elas vão mesmo, explicitamente, abertamente mostrar. Enquanto que aqueles que têm uma centelha do Espírito Santo, eles vão olhar e falar: opa, eu preciso de Deus agora, eu preciso chegar mais perto. Porque esse cenário aqui vai ser montado. É a grande divisão, é a separação que a gente vai ver, progressiva durante o final dos tempos. Então, essa aproximação vai acontecer, e aí vai acontecer as bodas do Cordeiro, que é o capítulo 7 falando aqui, chegou a hora. No verso 8, vai mostrar que ele recebeu uma veste de vinho, aliás, uma veste de linho para as bodas, e ele vai tá vestido, e essa veste de linho vai ser a justiça dos santos. E aí no verso 9 vai dizer uma bem-aventurança. Jesus disse várias bem-aventuranças, então vamos ler essa bem-aventurança do capítulo 9, que diz assim, ó. Ele diz para João, né? Escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque essas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso é a conclusão da Bíblia. Isso aqui é realmente o final. É onde vai chegar a conclusão de todo esse livro gigantesco aqui. O plano de Deus é para chegar nesse momento aqui, que é as bodas. E aí, no verso 10, ele se prostra, o próprio João vendo aquilo, que era uma visão do futuro, mesmo ele sabendo que não está acontecendo naquele momento, ele está tão impactado que ele se prostra e adora aquele ser que está falando isso para ele, mas o ser diz para ele: ó, não me adora ainda não. Aliás, não me adora não. Não me adore, porque eu estou servindo, eu estou te mostrando só. Adora a Deus, porque vai chegar esse dia. E aí a gente vai chegar na grande visão do cavalo branco, que é o que está escrito em Apocalipse é a conclusão das profecias, que a gente vai ver algumas. Eu vou pedir para vocês abrirem aí as Bíblias para alguns versículos para a gente falar da volta de Cristo. E aí no verso 16, no verso 11 ele vai falar que ele vê um cavalo branco. No verso 12 vai falar, ele vai dar algumas características. Do 11 ao 16 ele vai descrever o que ele está vendo. É o céu aberto,
é Jesus Cristo vindo no cavalo branco, e ele vai dizer que ele tem olhos como chama de fogo, ele tem diademas, ou seja, pedras, e um nome escrito na cabeça dele que ninguém sabe ler, só ele naquele momento. Ele vai ter a veste salpicada de sangue, ou seja, tem um verso, a gente vai ler ele. Eu vou pedir para alguém, na verdade, já abrir a Bíblia. Vamos ver aqui. A Ludmila, você tá com a Bíblia aí? Se você tiver, me avisa. Tô. Então abre aí Mateus 24, 30 e deixa aberto aí. Mateus 24, 30 você vai ler. E a Raquel, pode ser a Raquel. Vai abrir. A gente tem vários versos aqui para ler. A Raquel vai ler Atos 1, versos 10 e 11. Então, só voltando, aliás, repetindo os versículos aqui. Mateus 24, 30, Ludmila, e a Raquel lê Atos 1, 10 e 11. Então, o que ele está vendo? Ele está vendo essa visão de Cristo glorificado, mas ele está vendo uma veste salpicada de sangue, dizendo que é a palavra de Deus, ou seja, ele assumiu a forma de palavra de Deus. Ele está dizendo que eu sou o cumprimento total da escritura de Deus. Ele vai ter uma espada que sai pela boca dele, ele vai ter uma vara de ferro que é para julgar, e ele vai pisar o lagar. Lembra do. A gente teve uma visão de João que ele viu o lagar na hora da grande colheita. E o lagar é o lagar da ira de Deus. Ou seja, nessa hora aqui, Jesus ele veio na primeira vez e todo mundo estava esperando o quê? Vai reinar, ele vai libertar o povo, ele vai fazer mais. Não, ele veio para sofrer e morrer. Mas dessa vez ele não vai vir para sofrer e morrer. Ele vai vir para julgar, ele vai vir para pisar o lagar da ira de Deus. Ou seja, ele vem com justiça, não vai ser legal. Por isso que vai ser lamento. E no verso 16 vai dizer que ele tem um cinto na coxa, ali embaixo, de ouro, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus Cristo e é a grande volta de Cristo. Então, pode ler primeiro a Ludmila e na sequência a Ludmila vai ler Mateus 24:30 e na sequência a Raquel já pode ler também Atos 1, 10 e 11. Pode ler vocês aí. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então tá aí, gente. Ó, eu separei esses dois versos primeiramente. A gente tem mais alguns que eu quero ler. Mas o primeiro que a Ludmilla leu é o próprio Jesus falando. Ou seja, vai aparecer no céu. É o que a gente está vendo e é o que João está vendo em Apocalipse. A gente vai ver um dia, mas João viu. E Atos 1, eu coloquei esse versículo porque eu achei interessante. Porque a gente leu ali, vai falar no capítulo 19, verso 13, que a veste dele está salpicada de sangue. E eu não sei se é uma dúvida que vocês têm, mas eu tinha essa dúvida. Porque Jesus veio à Terra, ele tinha um rosto, ele tinha uma aparência humana, um corpo físico, corpo que toca. E esse corpo, ele foi morto e ele foi ressuscitado. E quando ele volta ressuscitado, ele não muda a aparência. Ele não está na aparência espiritual. Ele come e ele anda na terra, ressuscitado. E quando ele fica esses dias ressuscitado, andando entre o povo, com esse corpo é real. Ele pede para as pessoas, ó, põe a mão aqui, aonde eu fui furado aqui, aonde passou o prego, põe a mão para você ver que é verdade. E aí nesse verso de Atos, ele vem justamente após os Evangelhos, que é a morte e ressurreição de Cristo, e ele vai dizer o quê? Que é o que a Raquel leu. Vai chegar dois anjos se colocar no meio deles, porque eles estão vendo uma coisa incrível. Eles estão vendo Jesus subir ao céu. Eles falam: por que vocês estão olhando para cima? Vocês estão olhando ele? Então, do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer. Ou seja, eu tinha essa dúvida, mas hoje, para mim, o entendimento é esse. Jesus Cristo, como existiu há 2000 anos atrás, a gente está em 2025.
Engraçado, eu falei pra Carol esses dias, porque Jesus morreu com aproximadamente 33 anos, a gente sabe disso. E existe uma divergência do ano exato do nascimento de Cristo, porque a gente acha que é o ano zero, mas não é. Tem gente que fala que ele nasceu no menos 4 ou no menos 6. O fato é que se a gente voltasse 2.000 anos atrás, exatamente 2.000 anos atrás, no ano 25, a gente está em 2025, vai para o 25, existe uma grande possibilidade da gente ver o ministério de Cristo, ou seja, ele andando e curando e fazendo maravilhas, e muito próximo, mas muito próximo da morte dele. Que se ele nasceu, por exemplo, no ano 6 antes de Cristo, seria provavelmente 2026, 27. E se ele nasceu no ano 4, seria ali 2029, mais ou menos. Ou seja, a gente está muito próximo de um marco incrível, que é exatamente 2.000 anos da morte de Cristo. Então, ele olha e fala: ó, vocês estão vendo ele subir? Ele vai descer. E quando ele descer, aí ele vai descer com grande poder e grande glória. E agora, vamos ler eu vou pedir para algumas pessoas ler mais uns versos. Eu vou pedir para o Nicolas, a Rebeca e a Letícia. Então, o Nicolas, ele vai ler no próprio Apocalipse, Apocalipse 1, 7. Então, Nicolas, se você puder, separa aí Apocalipse 1, 7. A Rebeca lê pra gente Filipenses 2, dos versos 9 a 11, ou seja, Filipenses 2, 9, 10 e 11. E. Peraí, quem foi o último que eu fiz? A Letícia. A Letícia vai abrir em Isaías 45, versos 23 e 24. Então, são mais 3 versos que a gente vai ler. Um é o próprio João vendo, o outro é Paulo escrevendo aos Filipenses, e o outro que é Isaías, eu queria separar esse porque a gente já falou também sobre como no Antigo Testamento eles viam o final dos tempos, eles não tinham clareza sobre isso, mas eles já diziam o seguinte: é o grande dia do Senhor que vai acontecer. E Isaías 23 e 24 vai falar indiretamente, porque eles ainda não tinham conhecido Jesus, mas ele vai falar de Cristo aqui e a gente vai ler isso. Então, esses 3 versículos aí vai completar todos os versículos pra gente hoje. Tem muito mais, tá, gente? Não são só esses 5, não. A gente leu 2, vamos ver mais 3. Mas tem muitos, muitos, muitos versos na Bíblia. Pelo menos uns 15, 20, assim, que falam só da volta de Cristo. Então, pode ler aí. Vai ser o Nicolas, depois a Rebeca e depois a Letícia. Podem ler aí os versos. Olha, ele está. Wait, how do you say it? Eu posso ler em inglês? Pode? Look, he's coming with the clouds, and every eye will see him, even those who preside him, and all the trims of the earth will mourn over him. So it is to be. Amen. Agora Filipenses. É o capítulo 2, né? Só É, pra ter certeza. isso, Tá. 2, 9, 10, 11. Tá bom. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora Isaías 45. Eu tenho jurado por mim mesmo, a palavra é saída da minha boca em justiça, e não será revogada, tal que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua prestará juramento. Certamente alguém dirá: no Senhor eu tenho justiça e força. Sim, para ele os homens virão e todos os que estão enfurecidos contra ele serão envergonhados. Pois bem, gente, estamos lendo Apocalipse, mas a gente voltou em outros relatos bíblicos que vai dizer. E aí eu vou trazer algumas características, trazendo para o cenário que a gente tem em Apocalipse. O cenário é de guerra, nações reunidas contra Deus. Jesus Cristo volta
pelo céu com grande poder e glória, com o mesmo corpo que ele subiu, ou seja, nesse momento a gente vai ver Jesus como ele era na terra. E quando ele volta nesse cavalo branco com seus anjos também junto com ele vem para vencer. E as características são: todo joelho se dobrará, todo olho vai ver ele, e toda língua confessará que ele é Senhor. E esse versículo, eu tenho certeza, são vários deles, mas vocês já ouviram em algum momento isso. Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Porque nesse momento, quando ele voltar, não importa se está do lado errado ou não, quem estiver vivo na terra não vai suportar e vai reconhecer. Ou seja, diante de tantos sinais que aconteceram e a terra presenciou, ainda assim, quando ele vier, aí é a autoridade máxima. Aí ele vem como rei. Então não tem como. Não tem como. Mesmo aquele que não, eu não quero saber de Jesus, eu não ligo para Jesus, eu não tô nem aí para Jesus. Na hora que ele ver, ele vai falar, é Jesus. E ele vai se dobrar. E ele vai confessar, é Jesus e era a verdade, ele é o Senhor. Então, nesse momento aqui, é, é um evento sobrenatural. E é a grande volta de Cristo. É o que vai acontecer. E continuando, por isso que eu quis ler esses versos, porque a volta de Cristo ela vai ser absurda e vai ser. E outra coisa, que também a gente diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas as nações vão se lamentar diante dele. Em Pedro, a gente leu em alguma aula que quando ele voltar, os elementos da terra vão se dissolver. Ou seja, ele vem de forma sobrenatural, fazendo um sinal gigantesco, porque essa batalha ela vai ser vencida de forma sobrenatural. Então, vai descer fogo do céu, que é a batalha do Armagedon, que a gente já viu, e ele vai vencer essa batalha, não vai ter graça nenhuma. Aqui acabou, não tem mais luta. A guerra espiritual, ela chega no fim. E aqui a gente vai ver agora a conclusão, ou seja, o julgamento e uma das coisas mais misteriosas da Bíblia, que é o inferno. O que ele exatamente é? É nesse verso aqui que a gente vai, nesse capítulo que a gente vai entender isso. Então, agora a gente vai continuar Apocalipse 19, 17, continuando a leitura. Vai dizer que 19 e 17, um anjo no sol, ou seja, eles estão olhando para cima, Jesus voltou, todo joelho se dobrou, e um anjo no sol vai dizer: vinde, ajuntai-vos à ceia de Deus. Por quê? Porque a batalha acabou já. Não teve nem graça, nem tem descrição dessa batalha. E aí, no verso 19, a besta, os reis reunidos para a batalha e tudo mais, eles vão ser pegados. Então, gente, são três entidades aqui. É Satanás, que é o topo da hierarquia, e ele estava comandando a besta e o falso profeta. No verso 19, o que vai acontecer? Ele vai pegar todos esses exércitos, tudo que tinha se juntado contra ele, Jesus isso, tá? Ele vai pegar, ele vai falar, acabou a batalha. Todos os exércitos, a besta e o falso profeta que estão na terra, que são físicos, que estão ali, que oprimiram a gente por 7 anos na tribulação, nesse momento ele pega e lança no lago de fogo. Então é uma dúvida constante, mas eu acredito, isso a Assembleia de Deus também acredita, então eu vou dar a visão inclusive da Igreja Assembleia de Deus, é que o lago de fogo ele existe, ele está lá, mas não tem ninguém lá ainda. Quando a gente pensa no inferno hoje, as almas que foram para o inferno, ou os demônios quando são expulsos e vão jogados de volta para o inferno, eles estão sendo jogados num abismo, que não necessariamente chegou ao castigo ainda. Então é um lugar espiritual, é um lugar que vai ser lançado no lago de fogo, mas ainda não é fogo puro. Ele não está lá, não existem almas queimando nesse momento. Mas nessa hora, ele vai pegar e vai lançar essas duas entidades principais que estão na Terra no lago de fogo. E aí no verso 19, 21, vai dizer que todos foram mortos à espada e a sua carne foi devorada. Então, o espírito foi lançado, mas o que ficou físico morre. E morre ali mesmo. É um grande contraste com os santos, que Jesus ele vai ressuscitar, o corpo vai se reconstituir. As pessoas que já morreram, eles vão devolver. Então a gente vai ler isso um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem que no verso 19, nessa grande batalha, o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo com todo aquele ajuntamento de guerra ali. E aí, a gente chega no capítulo 20 agora. E o capítulo 20 vai dizer
já começa falando que tem um anjo, ele desce e ele tem a chave do abismo. Então é o que eu acabei de falar para vocês. Ele tem a chave do abismo. O que que é o abismo? É esse lugar espiritual distante de Deus, provavelmente só com espíritos imundos, que vão ser lançados também, depois da ceifa, os espíritos dos homens, que vão ser castigados eternamente, e ele desce com essa chave. E ele vai pegar Satanás, que não foi lançado no lago de fogo ainda, não foi. Ele vai pegar Satanás e vai amarrar nesse abismo por 1000 anos. E aí a gente vai entrar entre os versos 2 e 6 do capítulo 20, ou seja, Apocalipse 20, do verso 2 até o verso 6, vai falar do milênio. Eu vou descrever de forma rápida o milênio. É um assunto complexo, o milênio, não tem unanimidade sobre as pessoas que estudam o milênio, mas basicamente Satanás é preso por 1000 anos, existe um reino na terra, ou seja, acabou a batalha e acabou o mal. A besta, o falso profeta, sumiu da terra. Os que sobraram, que estão do lado de Cristo, vão reinar na terra por 1000 anos. E esses 1000 anos é como se fosse Cristo dizendo o seguinte: ó, eu vou mostrar para vocês o que era o plano original da terra, sem o mal, sem a queda do homem e sem a maldade que a gente viu e que a gente vê se a gente ligar a televisão todo dia. Vai ser 1000 anos de paz e sem o pecado mais, sem espíritos ruins. A gente vai estar completo e vai estar na essência do que deveria ter sido o homem, ou seja, original, sem pecado. E aí vai ter esse reino na terra por 1000 anos. E aí no verso 6, inclusive, vai dizer: bem-aventurados os que reinarem com Cristo por 1000 anos, porque serão sacerdotes de Cristo nesse reinado aqui na terra. E aí, falando desses 1000 anos, que parece simples, mas não é, tem visões de pessoas, de teólogos e tudo mais, sobre isso. O pré-milenista, que inclusive é a visão da Assembleia de Deus, é que Jesus, ele realmente, literalmente, quando ele volta na Terra, ele vai fazer um reino real, contado no nosso calendário, que a gente conhece, de 1000 anos, literalmente. Vai ser literalmente 1000 anos de reinado. Só que vai ter uma visão também amilenista, porque esses 1000 anos acaba que não se encaixa, porque tem a ressurreição, enfim, tem vários aspectos, eu não vou entrar em detalhe, mas eles acham que não é literal, é um 1000 anos de reinado espiritual de Cristo. É de reinado espiritual. É como se fosse uma coisa tipo assim: ah, gente, ó, Satanás ele vai ser preso, a gente vai estar aqui vivendo e os 1000 anos vão acontecer com o Espírito Santo agindo na Terra. Não é exatamente depois da volta. E tem o pós-milenista também, que também acredita que não é um reino literal, mas é o reino da igreja. É como se quando Jesus subiu ao céu, começou o reinado na terra. Satanás, em teoria, para quem acredita nisso, está preso e vai ser solto só no final, mas esse reino de Cristo de 1000 anos já está acontecendo. Aí eu vou falar agora, nós somos da Assembleia de Deus, então eu vou falar o que é a sequência que a Assembleia de Deus ela acredita. Isso vai envolver também um pouco da volta de Cristo, porque vocês vão lembrar que tem gente que acredita que ele volta antes ou depois da tribulação. O que a Assembleia de Deus ela acredita? Ela acredita no seguinte: o arrebatamento acontece antes da tribulação. Então, na nossa igreja, nós somos pré-tribulacionistas. Como eu disse para vocês, eu passo a visão, mas eu não tenho exatamente isso aqui fechado na minha cabeça, mas eu vou passar a visão da igreja porque é necessário e porque assim, tem muita gente realmente bem importante que acredita nessa visão e faz muito sentido. Mas vem o arrebatamento, acontece a tribulação, então é pré-tribulacionista. Quando chega o final da tribulação, vem a guerra do Armagedon, Jesus volta do céu. Então o arrebatamento, ninguém viu Jesus, só nós que subimos e o pessoal da terra ficou sem ver nada. Aí vem a tribulação, passa a tribulação, os 7 anos, vem essa grande batalha que a gente acabou de ver, e Jesus volta realmente e todo mundo vê, que é o que a gente estudou hoje. E aí acontecem 1000 anos na terra, literais, com o Satanás preso e aquele reinado perfeito. Que só para voltar lá, é o pré-milenista. São realmente 1000 anos reais. E
As outras duas visões existem porque tem pessoas que não acreditam que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Pode ser durante ou no final da tribulação. E aí, para essas pessoas, eles entendem que a volta de Cristo ela é uma só. Não vai ter esse arrebatamento anterior. Vai ser Jesus volta e tem um arrebatamento naquele momento. E aí, por conta disso, essas pessoas ficam, tipo, talvez não seja 1000 anos reais, porque vai ter outra ressurreição no fim dos 1000 anos. E aí, espero que não. É bem confuso isso aqui, gente, a sequência de eventos, mas eu espero que vocês tenham acompanhado. Então, é uma guerra, Jesus volta, é o retorno real, vence a guerra, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e Satanás é preso por 1000 anos. Ele reina por 1000 anos. E aí, quando chega no verso 7 do capítulo 20, Satanás é solto depois dos 1000 anos. Ou seja, teve 1000 anos de paz na terra. E aí é meio que Jesus falando assim, ó, agora vamos soltar ele, porque é o fim dele, vai acabar, mas vamos soltar ele. E quando ele solta, mesmo depois dos 1000 anos, ele volta, e é o capítulo 8 vai dizer, o verso 8, aliás, o versículo 8 vai dizer que ele é solto depois dos 1000 anos e engana as nações ainda. Então ele sai ainda com força para pegar pessoas que estão vivendo nesses 1000 anos de reinado e que estão provavelmente agora, que é o inverso. Hoje a gente entende que o mundo é mais maligno e para se aproximar de Deus é menos pessoas. É a porta larga e a estreita que a gente já viu em alguns momentos. Só que agora é o inverso. Nos 1000 anos é mais o bem, porque Jesus está reinando, e alguns poucos ainda vão ir para o lado maligno, que não, vão olhar e vão falar, ó, legal, parece que está tudo em paz, mas eu não quero isso. Eu não aceito Jesus ainda. E aí Satanás é solto para enganar e fazer uma nova separação. Porque vocês entenderam que existe uma separação espiritual. Vai existir essa última ainda com Satanás, depois dos 1000 anos. Então as pessoas que viveram no milênio, quando Satanás é solto, ele engana e vai ter mais uma nova separação, porque vai juntar mais uma batalha. E aí entra essa batalha que eu não vou entrar em tantos detalhes, ela é bem confusa, porque ela é falada em 2 momentos. Tem gente que acredita que ela vai acontecer uma vez só, e é uma profecia de Ezequiel é única, e tem gente que acha que vai ser 2 vezes. Mas o fato é que João, quando ele descreve isso, ele vai dizer que Satanás é solto e ele vai juntar as nações na batalha de Gog e Magog. Não é a batalha do Armagedon que já aconteceu, é uma outra batalha depois. Só para vocês lembrarem, a batalha do Armagedon era a besta e o falso profeta e as nações reunidas contra Cristo. Agora, a besta e o falso profeta já está no lago de fogo. É uma última batalha de Satanás liderando nações contra Cristo, que é a batalha de Gog e Magog. Essa batalha, ela está descrita no livro de Ezequiel. E aí tem gente, vocês vão ver na internet, vocês podem trombar com isso. Então assim, olha o que a gente está falando, depois dos 1000 anos, lá depois da volta de Cristo. Mas tem gente que interpreta que a batalha de Ezequiel é uma batalha antes da tribulação. Ou seja, tem pessoas na internet hoje que estão esperando o quê? Antes de começar a tribulação, durante os sinais, que talvez a gente já está vendo, em algum momento vai estourar uma guerra lá em Israel de Gog e Magog. E aí, para essas pessoas, eles acreditam que vai ter 2 batalhas. Vai ter essa e vai ter essa última. E tem outras pessoas que vão acreditar que o quê? Que a profecia de Ezequiel está falando, não, é essa Gog e Magog final aqui. Que é a última batalha realmente. Porque é do capítulo 20. Então, vai ter a batalha do Armagedon, a volta de Cristo, 1000 anos, e Satanás é solto. E aí ele junta uma última resistência contra Cristo e vai ter essa batalha final de Gog e Magog. E aí no verso 8 eles se juntam para a batalha. Aí vai dizer que eles cercam Jerusalém e aí sim, fogo desce do céu e devora todos eles. A batalha do Armagedon foi vencida sobrenaturalmente por Cristo na sua volta. E a batalha final contra Satanás vai ser vencida facilmente também, tanto que João nem descreve tanto. Ele só descreve em 2 versículos. Eles cercam Jerusalém, desce fogo do céu e os devora. Acabou. E no verso 10, que aí é o fim. A conclusão final do mal. Satanás, que é o original, aquele lá, a serpente que enganou Eva. Satanás que está hoje agindo no mundo, que é o dominador do mundo, que
fez Israel pecar contra Deus no Antigo Testamento, que nos tempos de Cristo tentou Jesus no deserto, é aquele Satanás, que depois da morte de Jesus ficou rondando a igreja, como a gente viu lá, a mulher no deserto, e a besta tentando engolir a mulher, sabotar a mulher, fazer com que a mulher se desvie, que é a igreja. Esse Satanás agora ele é vencido. Ele é o último, como se fosse um videogame, ele é o boss final, acabou. Acabou a batalha. Zerou o jogo. Sobe o crédito porque não tem mais nada. E então, a gente chega aqui na conclusão do verso 20 e praticamente a conclusão do Apocalipse, que é entre os versos 11 e 15, vai falar que é o juízo final. O juízo final é aquele evento que também a gente já ouviu falar, a gente já cresce sabendo que ele vai acontecer, mas a descrição dele está aqui e é basicamente o que? Acabou o mal. O falso profeta está no lago de fogo, as bestas estão no lago de fogo, Satanás acabou de ser lançado lá de fogo, as batalhas foram vencidas, o mal da terra foi extirpado completamente, os 1000 anos de reinado da terra acabaram, então não vai mais existir o planeta como ele é, porque a gente vai ver no verso na semana que vem, terminando o Apocalipse, o final mesmo, a Nova Jerusalém, que é a verdadeira morada de Deus, que é quando ele fala eu vou preparar a morada, ele vai estar falando de Apocalipse 21. Mas aqui é a terra ainda. E aí ele vai dizer, no verso 11, que vai ter um trono branco, Jesus vai se assentar nesse trono, e aí todos os mortos serão devolvidos. Então, quem morreu no mar vai ser devolvido e ressuscitado para esse dia. Ou vai ser devolvido no sentido que o espírito dele vai se colocar de frente aqui. A gente entendendo como carnais, a gente entende que vai ter uma fila nesse momento de bilhões de pessoas. Mas eu realmente acredito de uma forma diferente que não vai ser, porque Deus... Vocês já pararam para pensar que Deus escuta a oração de todos nós ao mesmo tempo? Ou seja, bilhões de pessoas orando ao mesmo tempo no mundo inteiro, todo dia? É uma loucura, mas Deus faz isso. Por quê? Porque ele faz tudo simplesmente de uma vez só. Ele não é uma pessoa única. Ele é um ser que criou todas as coisas, está em todos os lugares e não tem como fugir dele, como Davi falava. Se eu for ao mar, você vai estar lá. Se eu subir ao céu, você vai estar lá. Se eu tentar me esconder, lá você vai estar. Por quê? Porque Deus, ele é onipresente. Então, na onipresença de Deus, eu entendo que não vai ter nenhuma fila. Vai ser julgado todas as almas naquele momento, provavelmente simultaneamente. E aí vai se abrir os livros. E aí, aqui é uma dúvida que eu também tinha, não sei se vocês têm, mas o livro principal que a gente conhece é o livro da vida. Só que nesse momento aqui não é só o livro da vida que é aberto. Vai dizer que vai se abrir os livros e o livro da vida. Ou seja, tem um livro que vai ser aberto, que vai estar escrito, que é o que a gente brinca do telão do céu, né? Vai estar tudo que a gente fez lá. Não sei se vai ser um livro, pelo menos é o que João descrevia, mas o fato é, naquele momento Jesus vai olhar do trono branco e vai falar assim, ó, eu tenho um livro da vida aqui. Ou seja, eu sei quem é meu e que vai ser salvo, que está escrito o nome aqui. E eu tenho agora outro registro de tudo que fizeram. Então vamos fazer o seguinte, aqueles que estão vindo para condenação, que a gente já sabe quem é, eu vou abrir aqui e vou consultar se o nome está no livro da vida. Não tá, você vai ser separado aqui para o julgamento do quê? Do lançamento no lago de fogo. Eu vou falar por quê. Ninguém vai ficar sem justificativa. Ninguém vai para o inferno ou vai ser condenado sem saber o porquê. Todos vão saber o porquê exatamente. Então Jesus vai olhar e vai falar, você não acreditava em mim, seu nome não está escrito no livro da vida, você vai entender porque que você vai ser condenado agora, ó, por isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E mesmo fazendo tudo isso, você não se arrependeu, não me aceitou. O único jeito de você ser salvo de tudo que você fez era pelo meu sacrifício, o cordeiro. Você não quis? Então agora você está separado aqui, pro lado de fogo. Inclusive está escrito, é no verso 15, Apocalipse 20, 15. Eu vou ler esse aqui porque esse é importante. Que vai falar justamente disso. Verso 15. Na verdade, eu vou ler 14 e 15. Ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Isso é o julgamento. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todas as coisas que aconteceram na Terra, todas as guerras que aconteceram,
os naufrágios que aconteceram. Lembra do Titanic lá no meio do Atlântico, no meio do oceano? A Bíblia diz que o mar vai devolver os seus mortos. Então aquelas almas daquelas pessoas que morreram ali naquele lugar, que a gente nunca viu nem o corpo, a Bíblia está dizendo que vai devolver todos eles. E vai devolver e vai comparecer diante aqui. Achou o nome no livro da vida? Que maravilha. Ainda assim vai abrir o livro das obras. Por quê? Porque o julgamento dos justos olha que maravilha. Ó, eu tenho aqui seus dados aqui e você errou aqui, aqui, aqui. Ele vai pegar o William, vai falar: William, você fez isso errado, você fez isso errado, você fez isso errado. Porém, o seu nome está no livro da vida. Então, o que eu vou fazer agora? Você está salvo porque você se arrependeu e o meu sangue te limpa do pecado. Mas eu vou julgar suas obras. E a Bíblia vai dizer em vários versos que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Então são dois julgamentos diferentes, vocês entendem isso, fica claro isso para vocês. São livros e o livro da vida. Livros de tudo que a gente fez e o livro da vida para saber quem vai ou quem não vai ser salvo. E aí nesse momento, concluindo o capítulo 20, a gente já concluiu o destino da terra, a batalha final, o lançamento de todos os opositores de Cristo no inferno, a morte, o falso profeta, a besta, Satanás, todos condenados. Aí sim, o abismo, aquele abismo que hoje não está em fogo, ele vai ser lançado inteiro no lago de fogo. E aí sim, o inferno vai ser aquele inferno que a gente pensa quando a gente lembra da palavra inferno, que é o quê? Que a Bíblia diz também, em vários versos: lugar de fogo, ranger de dentes, de dor eterna, de perdição. Que tem gente que está pregando contra isso hoje. Não, é simbólico e tudo mais, mas olha, eu vou pela Bíblia. E a Bíblia está falando que o lago de fogo existe. Então nesse inferno vai estar tudo isso. O livro da vida vai ser a grande separação. Todos nós aqui nessa reunião esperamos estar escritos no livro da vida, porque a gente vai ser aberto aos livros só para julgar nossas obras, mas somos salvos, aceitamos a Cristo. Os nossos erros, eles foram perdoados completamente. E nesse dia vai ser o grande dia que a gente vai olhar: olha, aquele dia que eu levantei a mão na igreja e aceitei Jesus, e o pastor, cada um tem a sua história, mas para mim foi, apesar de eu ter crescido na igreja, foi com 7 anos que eu resolvi, eu senti no meu coração, falei: ó, eu já venho para a igreja todo domingo, mas eu quero aceitar porque eu preciso andar até ali na frente, eu preciso ouvir, falar assim: você, repete comigo, você aceita Jesus como seu salvador? Aceito. Agora Jesus escreveu seu nome no livro da vida. A gente sempre escuta isso quando alguém se rende a Deus. Por quê? É nesse dia aqui, ó, que a gente vai olhar para trás e vai falar: opa, aquele dia que eu levantei a mão mudou a minha história, porque eu podia ir pro lago de lá, lago de fogo, mas não, eu tô no livro da vida e eu vou ficar com Jesus Cristo. E essa é a conclusão do Apocalipse, e é exatamente o desfecho final. Na semana que vem, aliás, na semana não, daqui 2 semanas vai ser o último dia. E o último dia a gente vai ler sobre Apocalipse 21 e 22 para encerrar a nossa leitura. A gente passou por todos os versos, hein? A gente leu o Apocalipse inteiro aqui, se vocês acompanharam. Se vocês quiserem reler, para relembrar tudo que a gente falou nesses dias, vai ser muito bom. Mas na semana que vem, aliás, na próxima vez que a gente se reunir, no último dia, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar bolar de alguma forma, porque a gente falou sobre muita coisa que vai acontecer, várias versões diferentes, mas tem coisas que são centrais, no sentido de, tipo assim, independente da vertente que a pessoa acredite, pode ser assim, pode ser assado, é pré-tribulacionista, não é, não importa, tem coisas que são centrais, que vão acontecer, de qualquer forma. Então, a gente vai terminar a leitura de Apocalipse, provavelmente a gente vai usar uns 10, 15 minutos para terminar a leitura de Apocalipse, e a gente vai fazer um compilado de eventos, porque a gente está em 2025, gente. 2025. Quando que vai acontecer essas coisas? Não sabemos. Mas, como a gente viu muita coisa, no último dia, a gente vai falar assim: ó, gente, vamos fazer agora a cronologia. O que vai acontecer? Em que momento que a gente está e o que vai acontecer daqui para frente? E só coisas que, como eu disse, fora de interpretação, coisas reais. Então, no último dia a gente vai fazer isso aí para ficar claro, mesmo que a gente tenha estudado de forma meio um evento ali, outro aqui, a abertura do selo, a trombeta, os cálices e tudo mais, a gente vai falar o que a gente espera realmente acontecer. Realmente. Vai ser, é verdade, vai ser no dia 13 de março, o último dia. Vamos terminar a leitura e vamos
passar pela cronologia dos eventos de Apocalipse. O que esperar, o que está acontecendo no mundo hoje, o que vai acontecer daqui para frente, de forma rápida e simples, para que a gente, como lá na primeira aula eu falei isso, eu falei assim, eu vou passar para vocês todas as visões diferentes. Por quê? Porque se uma tá certa ou outra tá errada, na hora que acontecer, se você acreditava numa coisa e acontece diferente, você vai ficar perdido. Então eu vou falar as duas. É como a previsão do tempo. Eu falei isso no primeiro dia. A previsão fala que vai chover. Mas tem outra previsão no outro site que fala que vai chover, vai fazer sol e vai esquentar. Eu não me importo muito quem tá certo ou quem tá errado. Eu quero olhar lá fora, sentir a temperatura, olhar para o céu e falar, opa, tá chovendo ou não. Por quê? Eu preciso reconhecer o que está acontecendo no mundo. Então, para encerrar, nada melhor do que isso. Vamos falar de coisas que vão acontecer, que é fato que vão acontecer, e que não tem discussão. Vai acontecer e a gente precisa estar preparado para isso. E a gente precisa preparar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e até, inclusive, a nossa questão carnal, a nossa família, o nosso como se manter, aonde ficar, se acontecer tal coisa. Jesus Cristo, por exemplo, fala, ó, quando acontecer essas coisas, aqueles que estiverem em um lugar, fujam para outro, vão para o campo, saiam da Judéia. Então a gente vai passar por isso, a gente precisa ver isso. E a gente vai terminar o livro de Apocalipse assim. Então, como eu disse, os eventos aqui terminaram. O mal foi destruído, o juízo final passou. E eu não sei se vocês têm alguma pergunta ou comentário sobre isso, mas esse conclui aqui o nosso estudo de hoje. E foi bastante coisa, mas eu acredito que tanto para mim, que eu aprendi bastante revendo tudo isso aqui, quanto para vocês, a gente sabe que está próximo e a gente tem que estar preparado e vai acontecer muita coisa. A Bíblia está correta. Isso aqui tem 2000 anos, esse livro aqui, e ele mostra coisas que a gente vê ligando a televisão. A gente já falou várias vezes sobre isso. Então é isso, gente. Agradeço vocês. A gente tem mais alguns minutinhos aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa.